Yeah. Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo, tá? Hoje a gente vai falar sobre um crime que ocorreu, né? Eles vão falar que esse canal virou o antigo Notícias Populares de São Paulo. Para quem não sabe, Populares era o ditado, todo mundo falava, né? Que você torcia o jornal, saía sangue. Então a gente vem falando bastante, desses crimes que vem acontecendo, falando do Orelha, do cachorro que morreu aqui em Santa Catarina, e para surpresa de, pelo menos não a minha, vai dar em nada. Falamos do TJ de Minas, que é um casamento de um rapaz de 35 anos com uma, uma criança de 12 anos, e os desembargadores o inocentaram ele, falando que existia um vínculo afetivo entre eles, aí depois voltou atrás. E hoje eu vou falar de um crime que aconteceu em São Paulo, né? Onde dois policiais casados, né? Um era tenente-coronel. Eu não vou citar nomes aqui, né? Até porque como eu disse num vídeo, eu fui ver vários podcasts, né, de policiais para ver o que que eles estavam falando. Vi com um advogado, se eu não me engano, o Dr. Lacerda, né? Não sei se é esse o nome desse, desculpa se eu errei. E ele fala, né, sobre o caso e aí eles procuram não usar o nome, né? E, como sempre, tudo com o maior extremo cuidado. E ele era casado com uma Fox, né, que é uma policial feminina, e ela acabou, né, segundo o boletim de ocorrência, tirando a própria vida, né? Se suicidando, né? E aí, nesse tempo, o que foi relatado, parece que se para muitos policiais não bate, né? Claro, eles estão acostumados com cenas de crime e parece que não bate, está sendo o que ele está falando, o que aconteceu, né? E aí a Record entrevistou um advogado que foi nomeado para defender a família, e esse advogado está falando que a história não é bem essa, entendeu? Que, para quem não sabe, ele num fim de semana, pela manhã, foi tomar banho, né? Depois de uma discussão, foi tomar banho e disse que ele estava tomando banho, e de 1 minuto mais ou menos passou, ele escutou o barulho. E aí ele pegou e. Só que ele falou que morava num lugar muito agitado, um prédio, tinha muito barulho, até ele pensou que era uma moto. E aí depois que ele tomou banho, ele viu, né? Ele saiu e viu essa Fox aí, essa policial feminina, morta no chão, né? Com a arma. E aí ele imediatamente ligou para um desembargador amigo dele, né? Esses policiais que eu vi do podcast fala que ele depois ligou para o desembargador e depois ligou para o 90. Já na reportagem da Record fala que quem ligou para o 90 foram os vizinhos que escutaram um barulho de tiro, né? E, e ligaram. Então ele alega que não sabia se era tiro, não viu, e daí tomou um banho, socorreu ela. E aí, depois disso, ele foi tomar um banho, tomou banho e depois foi lá para a delegacia, lá prestar depoimento, tudo. Ou seja, ele, no espaço curto, aí, ele tomou 2 banhos, né? Ele sustenta que ele fez isso porque tá tudo sujo de sangue. É, alguns policiais, né? Um advogado que eu citei o nome aqui, fala que não, que deu até uma. Ele falou que, né, para tirar o resíduo de pólvora, que ele deve ter feito. Ele até falou, né? Isso aí eu vou falar porque ele falou mesmo no podcast e tá aí. Então não estou inventando nada. Foi ele que disse, eu estou trazendo aqui. Que para apagar o resíduo de pólvora, ele faz xixi na mão e depois toma banho. Parece que tira grande parte. Não tira tudo, mas, né, ajuda nisso. Então ele, como policial, sabe.
E aí ele foi para a delegacia. Ele sustenta, o tenente-coronel sustenta que ele tomou banho porque ele estava tudo sujo de sangue, sabia que ia demorar, que ia fazer BO, ia demorar, então ele foi tomar banho que ele não queria ficar sujo de sangue. E aí ela faleceu, então aí no dia do enterro a Record foi lá e aí a família trouxe outros aspectos, né? Primeiro que eles já viviam em pé de guerra, né? Parece que ele... Bom, gente, eu não tô acusando ninguém, tá? No final eu vou dar minha opinião, mas dentro daquilo que eu vi falar, que falaram pessoas que são do meio, que conhecem, e o que a família falou. E aí a família fala que não, que eles existiam, que ele era muito ciumento, que não deixava ela não usar nem salto alto nem batom. E que ele modificava a escala dela, ela ia sair para patrulhar com um guarda, com um policial, ele não gostava, ele trocava, então existia, né? E então que essa história não é verídica, que ela tenha se suicidado e a família também defende que ela tinha conseguido uma promoção, ia trabalhar no TJM, né? Tribunal de Justiça Militar, que ia ganhar mais, trabalhar menos e que ninguém acredita que ela ia tirar a vida. E olha, eu vi a foto dela e ela é realmente uma mulher bonita, né? E estava no melhor momento da carreira dela, falou que não ia se matar. Ele, o tenente-coronel, sustenta porque ele queria o divórcio, né? E, pá, e aí eu vi nos podcasts e eles começaram a levantar algumas coisas, que eles são do meio, primeiro, eles acharam estranho, né, isso, que ele tomar dois banhos, né? Então eles que são do meio falaram que achou estranho ter tomado dois banhos e acreditam que foi por alguma coisa. Outra coisa é a ligação. Ele falou assim, se você liga para o desembargador, você vê um crime, você vai ligar para o desembargador? Você vê um crime, não, né? Você vê uma pessoa, sua mulher tirar a vida, você não vai socorrer ela? A primeira coisa que você vai fazer, se é eu vou correr com ela. Vou tentar socorrer, ligar o 92, o 90, já passei situações dessas, entendeu? Já vi parentes meus morrer do meu lado, o choque, a primeira providência que eu fui foi tentar primeiro ligar para o socorro e tentar fazer reanimar ele, entendeu? E fazer o que tinha ali na coisa. Não ligar, não pensei, eu vou, putz, eu vou ligar para um colega advogado para saber o que, que eu faço, né? É muito estranho. E ficou mais estranho ainda porque é que eu falo, há informações encontradas, porque os policiais aí desses podcasts estão falando que foi ele que ligou. A reportagem, e eles também não têm acesso, né? Então, quem teve mesmo acesso à reportagem na hora fala que quem ligou foi os vizinhos. Então, fica pior ainda, se for verdade. Porque ele, em vez de ligar para o socorro, foi ligar para o desembargador para depois os vizinhos ligarem para a polícia, mesmo que tenha sido ele que ligou. Enfim, isso não muda em nada. O que é estranho é que ele não ligar primeiro para o socorro, né? E esperar os vizinhos ligar. Outra coisa que eles levantam, parece que foi a arma .40, né? Eu não sei, acho que é .40, que encontrou ela com a arma no sob o peito com a mão. Aí eles estão os policiais falaram que essa arma é potente e que o tranco que ela dá, ela jogaria a arma longe, não cairia em cima do peito, né? E outra coisa é do banho, que eles acharam estranho, né? Entendeu? Mas, ora, como sempre, como a gente fala, corre tudo segredo de justiça, né? Ainda mais policial, é crime, a gente não sabe. No primeiro momento foi feito um boletim como se fosse suicídio, aí parece que o delegado mudou para morte suspeita, né? Que eles falam, morte suspeita, quando precisa investigar o que aconteceu, né? E então está sendo apurado aí, parece que eles estão aguardando o laudo, que o laudo vai dizer o que aconteceu, né? Então, e aí esse advogado ainda levantou umas questões, né, sobre o coronel, que ele tinha. Eu vou repetir o que ele falou aqui, que ele não conseguia deixar o zip fechado. Ou seja, deu a entender que ele era mulherengo
Inclusive, ele numa parte ele fala que já tinha outra Fox aí envolvida, e enfim, que ele queria ficar, e aí tinha que se livrar. Mas aí eu te falo, se ele queria se livrar, se ele queria se separar, por que que ele não se separou? Entendeu? Ah, mas aí ela falou que se divorciasse de mim, ela ia se matar. Se eu desse o divórcio para ela se matar. Estranho, né? Porque ela tinha uma carreira brilhante, passou no concurso, tá? Ia ganhar mais, vivia, era bonita, tudo. Será que ela amava ele tanto a esse ponto de tirar a vida dela, jogar pra fora? Ah, e tem um detalhe, ela tem filho, né? Então, né? É estranho, né? Tá, não tá muito claro isso aí, entendeu? Mas o que eles sabem e há denúncias que ele de assédio para outros policiais que ele fez, que ele fazia, né? E não conseguia manter o zip fechado. Então a gente começa a estranhar. Por um lado, pode até ser, né? Que ela descobriu de repente que ele estava traindo ela, que ele tinha outra que ele queria deixar. Mas eu acho que era mais provável ela matar ele do que ela se matar, né? Entendeu? Eu sei que é um momento duro para a família, é triste e tudo, que é uma pessoa nova, estava começando a carreira, estava indo bem e então, o meu riso aqui não é de desrespeito, mas é engraçado, né? Era mais fácil ela matar ele do que ela se matar. Então a gente, sei lá, é claro que a gente não conhece, cada ser humano é de um jeito, mas se o cara pega a mulher traindo ele com outra na cama, ele vai se matar? Eu acho mais provável ele matar ela e o outro, né? Do que ele mesmo se matar. Ah, eu vi você me traindo, eu vou me matar. Ah, você quer me separar, eu vou me matar. Sim, existe pessoas que têm esse problema, mas eu acho que pra uma policial que passa por exames rigorosos, está sempre, tem atenção da rua, tudo, então está sempre passando por testes, exames, tudo, e ter esse desequilíbrio todo. Mas enfim, na minha opinião, pessoal, para finalizar, não me parece que foi suicídio, tá? Eu não vou ser liviano aqui de acusar ninguém, né? Até porque não tem acesso às provas do inquérito do que aconteceu, não saiu nem o laudo ainda para a gente ter noção se o laudo vai falar. Aliás, voltando, né, esses mesmos podcasts falaram que o laudo vai apontar tudo, mas que o que pega é o negócio da arma no peito dela. Então eles já estão deixando, já colocando pressão em cima do legista, né? Porque se ele vir falar, não, de fato foi um suicídio que ela se matou na trajetória, mas eles falam que a arma não poderia estar em cima dela, que a arma tinha que estar no chão, enfim. Porque assim, você pensar, a pessoa dá um tiro aqui, vai pá, e faz assim, pode ser. Mas se a arma é potente, a hora que você dá um tiro, ela faz isso, né? Inclusive, eu lembrei agora, esse mesmo advogado, que é ex-policial, que agora é advogado, defende os policiais aí no TJ, tá, falou do caso do Perseguini lá, que o menino matou lá o pai, a mãe, a tia, a avó, né? E, e ele fala que acredita que não foi pro menino, que ele conhecia a policial, né? A Fox, a policial feminina que morreu, e ela não era assim, de paz e amor, pelo contrário, como eles falavam, era sangue nos olhos, né? Então, que ela não ia baixar. E de fato, à época, eu estranhei também essa versão. E concordando com ele, eu acho que não foi também, não. Entendeu? Não acho que o menino teve. Como eu disse, eu tenho três filhos, né? A gente conhece a personalidade de cada um, né? E eu não vejo, por exemplo, meu filho mais novo, que tem a idade do menino na época, ia fazer isso. E veja, eles alegam que ele até dirigiu o carro. Olha, para uma criança de 13 anos dirigir um carro, ter essa percepção de dirigir um carro, era muito inteligente. Não que ele não seja, mas parece que ele tinha um problema, né? Então, né? Não que ele não possa, que ele não tem inteligência, mas veja a percepção de ele matar o pai com um tiro na nuca, a mãe vinha escutar o barulho, vinha correndo, ela policial, né? Ela policial, ela vinha totalmente
desarmada, assim, de peito aberto, né? Peito aberto, e ainda mais sendo policial, escutar um tiro dentro da casa dela, ela sair, não pegar a arma, não se proteger, nada, vir de peito aberto assim, e ele se escondeu atrás da porta, a hora que ela vem, ajoelha que eu vou te matar, mãe, e tal, ela ajoelhar pro filho, porque é igual ele disse, se sou eu, na hora que meu filho vem, eu dou um tapa nele, ele pode até me acertar, mas que eu dou um tapa nele, eu dou. E esse advogado falou que ela tinha esse espírito, né? Ela não era paz e amor, não, pelo contrário, era sangue nos olhos. Então ela ia olhar pro filho, ai filho, tá bom, vou me ajoelhar para você me matar. Ele acha muito pouco provável. Ele falou que conhecia o garoto, o moleque era muito tranquilo, não era. Porque se é um menino que é espírito de porco, aí vocês vão falar, ah, mas aqueles que são quietinhos que são perigosos. Gente, mas a gente sabe até onde vai um, onde vai o outro, né? O menino espírito de porco que sai aprontando, que tá com arma, pegava a arma, dava tiro e tal. Aí falaram que o pai ensinou ele a dirigir, a atirar. Não sei. Estranho, né? Então, aí ele pegou e atirou na mãe, depois foi até o quarto, matou o pai. Aí amanheceu, tomou um café, foi para escola, passou o dia na escola, depois dirigindo o carro do pai. E é engraçado, né? Que assim, ele rodou lá nos bairros lá onde ele mora e nenhum policial, nenhuma pessoa notou uma criança de 13 anos dirigindo o carro, porque ele não tem nem cara de adulto, né? Vamos desculpar, né? Às vezes você tem 16 anos, mas já tem barba, tudo, né? Forte, grande, então já tem um corpo assim, a pessoa olha de novo, não, fala que o cara é de maior, né? É o mesmo ao inverso, às vezes a pessoa tem 60 anos, você olha e parece que tem 40, né? E vice-versa. Tem 17 anos, mas tem cara de 25, 30. Mas ele não tinha nem perto disso, né? Nem essa fisionomia de pessoa mais velha. E dirigiu tudo, foi, voltou, e depois falou: ai, nossa, eu fiz uma merda, eu vou me matar. Olha, né? É digno de filme, né? Mas voltando ao caso do tenente-coronel, então está se apurando. Esse advogado que foi nesse podcast aí de policiais, né? Ele, ele falou que tem vários documentos que ele não tinha divulgado antes, ele não queria falar nada, porque, aliás, ele já teve um BO, segundo ele, que esse tenente-coronel já teve um BO, que eles resolveram tudo no privado, né? No privado, sem se tornar público. E resolveram, e ele até imaginou que o cara ia melhorar. Aí, mas depois ele ficou sabendo que o cara continuou a mesma coisa. Então, ou seja, né? Pau que nasce torto nem direito. E que ele recebeu várias denúncias e agora ele não divulgou porque ele não queria colocar essa moça, né? Essa policial em mais lençóis, né? Deixar ela passar essa vergonha, né? Ser conhecida lá, porque deve rolar lá dentro da polícia essas conversas, né? De passar de corno, sei lá, né? E então, agora que ela morreu, ele não falou que não faz mais sentido ele segurar, ele vai divulgar, vai até passar para o advogado lá da família. Então, eu trouxe esse caso aqui porque eu achei curioso, que é... Ah, outro detalhe que eu lembrei, parece que eles falam que os policiais que chegaram, houve uma ordem superior para desligar as câmeras, para não ver a situação, mas teve um que acho que tirou uma foto dele lá, sentado lá, meio que arrependido do que tinha feito, ou triste, então, enfim. E aí isso levanta suspeita, porque mandaram desligar, quer dizer, ele ligou para o desembargador, aí não sei se o desembargador ligou para ge- algum cara quente da polícia, falou, ó, quem chegar lá desliga a câmera, não é para filmar nada, porque o cara é tenente-coronel. Estranho, né? Então, eles levantaram esse aspecto e até eles ficaram bravos com os policiais, porque falou, porra, desligou, esses caras têm que responder por fraude processual até ser expulso da polícia, porque não é normal fazerem isso, né? Então, eu trouxe esse caso aqui, porque achei interessante. É um caso que vai repercutir aí bastante, né? Ainda mais quando sai o laudo, né?
E também porque é aquilo que eu falo, do mesmo jeito que. Estou medindo as palavras aqui, pessoal, para não passar do limite, né? Do mesmo jeito que há, né, uma má vontade e um fórum regional aí de São Paulo comigo, eu trago esse caso porque o sistema é complicado, né? Entendeu? Então, me parece que não sei se estão protegendo esse tenente-coronel, desligaram a câmera, né? Corpo, e ele não foi dado mandado de prisão, mas parece que foi anulada, enfim. Então é o que eu falo do sistema. Eu trouxe esse caso aí para falar do sistema, né? Entendeu? Eu estou medindo aqui para não passar. E o sistema é complicado, né? Ou ele te acaba com você, ou ele te protege de todos os jeitos. E aí isso a gente vê em todas as instâncias aí, né? A gente vê dentro da polícia, a gente vê no Poder Judiciário, a gente vê lá no governo executivo, né? Que ontem até saiu uma briga, porque eles vão investigar o Lulinha lá. ah, Quebraram o sigilo bancário do Lulinha e, claro, ele quebrou e se achar alguma coisa vai enterrar o Lula, né? Não que eu ache ruim, né? Mas, e, enfim, então eles vão investigar. Então esse é o sistema, né? E pior que o sistema as pessoas que fazem parte se acham superior, né? Se você for pegar tudo, o caso do Orelha lá, as pessoas têm condições, são influentes, então o sistema protege. O policial provavelmente vai ser protegido também, né? Tudo indica. Porque se fosse, é igual até um policial falou, se fosse ao inverso, se fosse ela, encontrasse ele, mesmo que tivesse cometido suicídio, se encontrasse ele, ela já estaria presa. Mesmo não tendo suspeita de um suicídio, não, mas ela não. E o delegado mudasse para morte suspeita, com certeza ela estava presa. É isso que eles falaram, não tinha nem dúvida. Mas como é o contrário, o sistema protege. Então temos o caso da orelha, tem esse caso e teve a briga lá. Então o sistema protege. E quando o sistema não, você não faz parte do sistema, você está aqui nessa linha de baixo, o sistema te prejudica, entendeu? Então, a gente vai ficar de olho nesse caso aí para ver como que o sistema funciona e se de fato, né, o que que aconteceu, que me despertou muita curiosidade, tá bom? E aí, qualquer novidade, eu volto aqui e falo para vocês. Beleza, gente? Valeu, e nunca se esqueçam, curta, compartilha, se inscrevam e comente. Um abraço, até mais.